Fala, minha gente, tudo na bênção? Espero que todos vocês estejam bem. Mais uma oração. E olha, hoje, quarta-feira, ontem, a gente teve um culto muito abençoado lá na Gentil. Nossa igreja da Gentil fica ali na Gentil, para quem não sabe, né? Eu tô aqui começando, né? Tô raciocinando, mas a nossa igreja da Gentil fica em Nazaré, era isso que eu queria falar. Ore por mim. Quarta-feira vai ser poderoso, eu tô super animado. Quem tá animado aí? Tudo na bênção? Espero que vocês estejam bem. O dia vai ser poderoso, vai ser cheio de Deus. Eu tô super empolgado. Queria muito que você entendesse aquilo que a gente está construindo aqui. Eu queria que você entendesse também que algumas pessoas precisam disso. Eu queria que você falasse nas orações que você tem participado, comentasse com as pessoas e me ajudasse. Já pegasse aí seu link, coloca nos seus stories, tanto do Instagram como também no WhatsApp. Muita gente precisando de oração, gente. A gente vai já orar por tentações agora. Deus me direcionou para a gente pegar essa quarta-feira aqui e desmistificar algumas coisas que tem a ver com tentações e ensinar aqui coisas poderosas. Daqui a pouquinho eu vou já ensinar isso para você. Mas eu queria que você me ajudasse compartilhando, colocando no grupo da família. Eu tenho certeza que vai ser muito poderoso se você entender que isso aqui é uma obra missionária, que Deus está usando a nossa vida para cada vez mais colocar o reino de Deus de uma forma mais poderosa, evidente, conhecida. Então hoje tem culto no Jurunas, hoje eu vou estar compartilhando uma palavra poderosa. Nossa, gente, assim, ainda há pouco, foi muito forte. Palavra que tinha, assim, direções do Senhor impressionantes, impressionantes. Falar sobre a gente ter a qualidade de vida para viver relacionamentos maduros. Creio que Deus está trazendo essa verdade para a gente se relacionar da maneira correta com tudo, com todos. E hoje de noite eu vou pregar a mesma mensagem na nossa igreja do Jurunas. Vai ser poderoso. Quero que você esteja lá. E amanhã tem oração de novo. Lembrando que essa oração é de segunda a sexta. Se você perdeu as orações passadas, a gente está numerando. Essa é a 7ª oração. E pode pegar as outras orações e abrir aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. A gente vai falar sobre a tentação aqui do Senhor. E depois a gente vai orar e vai ser poderoso. Mateus 4:1 diz assim: a seguir, Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus assim: Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu assim: Está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou ele sobre o pináculo do templo e disse assim: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito que aos seus anjos Deus dará ordem a seu respeito para ele sustentar nas suas mãos e para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus respondeu: Também está escrito, não só de pão, não ponhas à prova o Senhor seu Deus. E o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou os reinos do mundo e a glória de todos eles e disse: Olha, tudo isso eu te dou se você me adorar. E Jesus respondeu: Vai embora, Satanás, porque está escrito: adora só o Senhor, seu Deus, e somente a ele preste culto. Com isso o diabo deixou Jesus, e eis que depois vieram os anjos e os serviram. Vamos orar? Vamos interceder? Pai, fala com a gente, que a tua palavra venha ao nosso encontro, que ela traga a todos nós graça, vida, direção,
apresentamos já essa quarta-feira diante de Ti. Sabemos que o Senhor já preparou coisas poderosas para todos nós vivermos. Então eu peço que todos os atrapalhos caem por terra e que o Senhor visite-nos com o Teu poder, com a Tua graça e manifesta aqui, Senhor, as Tuas verdades sempre através da Tua palavra, desse momento de meditação, de devocional, que nós possamos agora aprender mais e mais de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Existe uma coisa que é uma ferramenta poderosa de Satanás, eu tenho falado, que é a dúvida. Ele coloca a dúvida principalmente no momento dessa tentação. Isso foi desde o Gênesis. Você vai ver que no Gênesis, quando ele chega e mostra o fruto ali, ele diz, não foi isso mesmo que o Senhor Deus falou, né? E aí ele começa a questionar alguma questão, né? E aí eles falam, né, que ele não podia comer do fruto e ele falou, olha, certamente não morrereis. Ou seja, ele gera ali um ambiente e a tentação ela é baseada nisso. E se você for observar aqui, com o próprio Jesus ele tentou. E eu fico imaginando, né, se ele tentou com o Senhor, se o Senhor foi tentado, imagina a gente. Então, o texto ele deixa um detalhe aqui muito interessante, que quando o tentador se aproxima, ele diz, olha, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, se você realmente tem essa identidade, você deve fazer aquilo que eu acho que você tem que fazer. Transforma essa pedra em pão. E eu tenho dito que a tentação ela é algo que sempre vai acontecer na nossa vida, porém, a gente precisa ter a clareza de como é que nós vamos vencê-la. Um dos princípios que a Bíblia ensina sobre vencer a tentação é fugir dela. Mas muitas vezes a tentação, antes de qualquer coisa, ela é um ambiente que é gerado. Você sabia que a tentação ela é um ambiente e a tentação também não é pecado? Por exemplo, o Pai Nosso ensina a gente orar para não cair em tentação. Ou seja, é um ambiente. Aqui, no caso, o Senhor está numa consagração, numa busca aqui, e Satanás ali se aproveita dessa oportunidade para tentar, com a sua astúcia, condicionar algumas questões que a gente vai ver aqui, que foram rebatidas pelo Senhor e pela sua palavra. Eu preciso te dizer que o inimigo ele age nas nossas incertezas. Por isso que a palavra de Deus é a verdade. Tu tem que se apegar na verdade. A verdade é um escudo. A Bíblia vai deixar bem claro. A verdade é um escudo que Deus nos dá, onde a gente não se assombra com o terror noturno, nem com flecha que vem de dia, nem que sombra assim, das trevas, né? As trevas da mortandade que assola o meio-dia. Ou seja, a proteção de Deus ela é um ambiente, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, a proteção de Deus ela é um ambiente. Assim também como a tentação é um ambiente. E a Bíblia diz que a gente precisa ter cuidado para não cairmos em tentação. E aqui, no momento da tentação, a gente precisa discernir o que está sendo tentação e permitir que Deus possa ainda nos tirar da tentação e nos livrar da tentação para que a tentação não se torne pecado. Muitas pessoas se entregam na tentação porque elas acham que a própria tentação já é um pecado e não é verdade. A Bíblia diz que, inclusive, é muito semelhante assim, a tentação com a ira. A ira é uma coisa que também não é pecado. A Bíblia diz que a gente deve irar, mas não pecar. A gente não deve permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. Inclusive, vou falar um pouco sobre isso hoje de noite, falei ontem, mas eu quero trazer para você que a proteção que você vai ter no momento da tentação, se você não fugir antes dela, porque é possível você não perceber e cair em tentação e estar no ambiente da tentação, que aí eu digo que é um ambiente que você não está tão seguro, porque a tentação tem a ver com o tentador. A tentação é quando o tentador se coloca em um ambiente que muitas vezes a gente poderia evitar, não evitou. Não sei se você está me entendendo aqui. Mas hoje,
Quarta-feira, a gente precisa manifestar. E quando a gente está em tentação, ou vivendo um momento de tentação, o inimigo ele vai tentar de tudo colocar essa dúvida. E aí, ó, se você é filho de Deus, você pode. Se você é filho de Deus, você consegue. Então, uma das coisas que a tentação vai tentar te propor é que você consegue vencer. Se você consegue, se você tem força, você tem uma identidade, você é filho de Deus, eu estou te falando, transforma agora essa pedra em pão. E aí Jesus, ele coloca bem claramente que ele precisava contestar a tentação, o momento da tentação, com as verdades que ele tem. Eu falei ainda há pouco, a verdade é um escudo. Escudo da fé. Você pode apagar os dardos inflamados do maligno. Olha só como a Bíblia se encaixa. E aqui, você olha, por exemplo, Jesus vindo e falar assim, ó, porque está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a verdade de Deus é o escudo e nós podemos ter um respaldo de Deus no momento da tentação através da palavra. Então, você pega a palavra, uma das coisas que pode te ajudar é a palavra, é uma âncora, ela vai te apoiar. E aí a gente observa claramente que muitas vezes Satanás ele não desiste de primeira. E aí depois você vai ver que ele leva ele à Cidade Santa, coloca ele lá no pináculo do templo, e ele diz assim, olha, também está escrito aí ele usa já a Bíblia, para dizer, olha, Deus dará a ordem aos seus anjos para te guardar, para te proteger. Então te lança daqui. E aí o Senhor, com a palavra de novo, ele rebate uma mentira, dizendo, tá, também está escrito que a gente não deve tentar o Senhor nosso Deus. Então, as duas coisas são bíblicas, porém elas não estão no contexto correto daquilo que tu está querendo me propor aqui no momento da tentação. Ele não desiste, depois ele pega, ele leva ele ali para um lugar alto, mostra os reinos da terra. E é muito interessante você ver isso, que ele diz assim que ele tem os reinos da terra, quer dar os reinos da terra se ele prostrar a ele. É muito interessante, isso não tem a ver com tentação, mas eu preciso falar isso para vocês, que eu tenho essa questão do ensino. E é muito interessante, você vai ver que quando o Satanás ele oferece os reinos, Jesus não desmente ele com nada em relação à palavra. Ele questiona, ele rebate o lance de se prostrar a ele. Ele diz, olha, a gente só deve se prostrar a Deus e somente a ele prestar culto. Amém? Vou ajeitar aqui rapidinho. Então, você vai ver que ele questiona uma coisa completamente diferente. Ele não questiona a questão que envolve o quê? Adore somente o seu Deus e somente ele é presta culto. Aí depois ele pega e sai fora. Mas uma coisa ele não contesta aqui. Sabe o que foi? Ele não contesta a realidade dele ter os reinos e os domínios das coisas. E algumas versões vão dizer assim, eu te ofereço isso porque... Peraí, deixa eu ajeitar de novo. E eu vou te oferecer isso porque vou trocar para outra câmera. Eu preciso trocar essa... Porque até um susto aqui, tô falando dos reinos. E aí a gente observa que ele não desmente essa realidade. Tá? Quem sabe faz ao vivo. Mas se você for olhar uma coisa interessante que aconteceu, quando Jesus ele ressuscita, está em Atos capítulo 1, versículo 5, 6, ou 7 ou 8. O 8 não é, mas eu acho que é do 4, eu acho que até o 7. Que ele ressuscita e ele diz aos discípulos assim, olha, eis que me foi dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, se tu observa aqui, o que ele oferece? A autoridade para se prostrar. Mas quando ele conquista a ressurreição, ele diz que foi dado a ele todo o poder no céu e na terra. Ou seja, ele é como se Jesus tivesse recuperado o domínio que Satanás está dizendo aqui que ele ofereceria a ele. É interessante isso. É profundo isso. Mas enfim, o assunto não é esse. O assunto é tentação. Em outras palavras, meus irmãos,
nós vamos vencer a tentação de duas formas: fugindo delas, mas se de alguma forma você não conseguir fugir, eu quero te dizer que você pode aprender muito sobre contestar setas malignas, dados inflamados com verdades da palavra do Senhor. Eu quero orar por você, quero orar por essa quarta-feira, quero abençoar a sua vida. Pai, nós declaramos a tua bênção, a tua graça, o teu favor. Nós declaramos que o Senhor vai ter o controle da nossa vida. Sinto que algumas pessoas aqui estão vivendo momentos de tentação. Sinto que algumas pessoas aqui, Senhor, estão se sentindo fracas. Algumas não têm vencido a tentação. Como se o inimigo estivesse tendo domínio sobre toda a vida de algumas pessoas aqui. Mas eu peço que o Senhor revigore agora nossas forças aqui, completa, a todas as pessoas. Que esse dia seja um dia de vitória. Que nós possamos ver o teu mover, a tua glória, teu poder, a tua unção, a tua manifestação, Senhor. Eu peço isso ao Senhor nessa quarta-feira. Peço que o Senhor revigore a força do cansado. Retire agora pessoas do laço do passarinheiro. Prendemos obras malignas, setas malignas, feitiços que talvez foram feitos para pessoas aqui. Declaramos proteção, quebra dos males, a ruptura agora com o maligno e a bênção do Eterno sobre a vida de cada um de nós. Te peço isso, Senhor. Amém, amém, amém. Eu também vou orar por mais duas coisas. Nós vamos orar pelo nosso culto de hoje, que vai ser muito poderoso. Eu quero chamar para estar lá conosco, na Honório. Nossa igreja está uma bênção ali no Jurunas. Eu quero te incentivar a estar lá com a gente hoje. E eu quero orar pelo culto de hoje. E também queria já te preparar esse momento do ofertório. Eu gostaria muito que você entendesse o propósito que a gente tem, no sentido de observar as coisas do reino, de amar o reino, de servir o reino, sabe? De participar do reino de Deus de uma forma poderosa e entender que Deus ele quer usar a sua vida. Então tá aqui o nosso Pix, se você deseja ir participar, logicamente, ofertar. Eu volto a dizer, a gente tem feito isso aqui, porque tem pessoas de fora que participam, pessoas de outro estado. Então, se você não é da nossa igreja, ou até se você é da nossa igreja e já tem participado conosco dessa forma, fica muito à vontade em relação a isso. Mas eu sinto aqui em fazer esse momento, porque a gente tem essa missão de edificar uma igreja local e também de manter essa igreja. E tem sido, na verdade, duas igrejas, tem sido um desafio enorme. E a gente conta com ajuda, com a participação. E lembrando que ajuda, ela é sempre baseada naquilo que você pode, naquilo que a palavra de Deus diz, que tem a ver com o dízimo. Mas nunca deve ser por pressão, nunca deve ser porque você sente obrigado. Isso tudo deve ser por causa de amor a Deus e a sua obra. Então, nunca esqueça disso, até para você fazer sempre de forma intencional. Então, eu vou deixar outra vez aqui, se você desejar ajudar, participar, ofertar, com certeza vai ser muito bem-vindo tudo aquilo que você possa estar fazendo aqui e contribuindo também com a obra do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos aqui declarar que a bondade de Deus é aquilo que realmente a gente precisa. Amém? Pai, nós declaramos a bênção e a graça do Senhor em tudo. Nós pedimos ao Senhor proteção, favor, que a tua bênção esteja sobre nós, que nós possamos ver o teu melhor, que nós possamos também receber do alto promessas nesse dia de hoje, nessa quarta-feira.
Abençoa o nosso culto depois, leva pessoas para te conhecerem ali, que o Senhor possa trazer o teu mover, a tua unção, a tua graça de uma forma poderosa, ao ponto de vermos os sinais, os milagres, as bênçãos do Senhor em todos os sentidos. Nós declaramos vida e graça sobre essa quarta-feira. Nós também abençoamos a vida de cada um que tem colocado aqui o seu coração, tem colocado aqui essa contribuição, que o Senhor multiplique, que o Senhor ajude, que o Senhor traga as suas bênçãos sobre cada pessoa, ao ponto de termos um coração doador em relação a tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, que nós possamos ter a consciência de que manter a tua obra, sustentar a tua obra, sabe, tem tudo a ver também conosco, ao ponto de sermos apoio do Senhor nessa terra. Eu te peço, derrama sobre nós uma bênção especial, derrama sobre a tua igreja uma bênção especial, nos faz ver milagres, sinais, maravilhas sempre. Eu declaro isso e abençoo a tua igreja, abençoo a tua noiva pelo poder do nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus. E eu espero que todos vocês tenham uma quarta-feira de vitória, uma quarta-feira de bênção, uma quarta-feira onde com certeza o Senhor vai trazer a nós experiências poderosas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu creio que você que está aqui hoje pode convidar alguém para estar lá com a gente. Entrou de novo aí o Pix, se você deseja ajudar. Hoje, 19h30, lá no Jurunas, vai ser poderoso. Eu oro por você, oro pela essa quarta-feira. Não esquece de compartilhar, de enviar essa oração para algumas pessoas, para que a gente possa ver sempre essa cadeia aqui de bênçãos se multiplicar de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Vai com Deus e Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Eu te espero de noite na Igreja do Caminho dos Jurunas. Shalom.